Se você aprender a descansar em Deus, até no deserto tu vai sonhar. Se a gente aprender a descansar, em esperar em Deus, colocar a nossa cabeça no colinho de Jesus, ficar sossegadinho ali, pode estar vivendo no meio da guerra, irmão, mas Deus vai te dar sonhos, revelações, direções. Quem está sobre a rocha não se desespera. Salmos de número 40, verso de número 1 ao 3, está escrito assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu queria hoje meditar com vocês nesse texto, baseado em um tema: o que fazer quando nos faltam forças? O que fazer quando nos faltam forças? Esse salmo ele foi escrito por Davi em um momento que ele estava totalmente se sentindo incapaz de passar ou de resolver a situação que ele estava vivendo. Ele não diz o que era, mas diz a Bíblia que a situação é tão complicada que Davi ele diz que ele estava em um atoleiro, em um poço de destruição e também em um atoleiro de lama. E o pano de fundo do Salmo de número 40, dentro dessa situação de Davi, ele vai usar uma figura de linguagem para exemplificar aquilo que ele estava vivendo. E a figura de linguagem que Davi usa aqui é a figura do boi. Embora não apareça a palavra boi aqui, tudo indica que ele está se comparando a um animal que tem muita força, um animal que tem muito vigor, mas que quando cai em um atoleiro de lama, quando cai em um poço de destruição, ele não consegue sair. Mesmo sendo um animal tão forte, mesmo sendo um animal tão robusto, mas chega um momento que ele se encontra atolado, imobilizado e não tem o que fazer. O boi é o terceiro animal mais citado na Bíblia. E boi significa força, vigor, estrutura, resistência. Então Davi, ele está dizendo: eu estou em uma situação que as minhas forças não resolvem. Eu estou em uma situação que, por mais que eu tenha experiência, não resolve. Eu estou em uma situação que, por mais que eu tenha vivências de guerras, não resolve. Talvez no Salmo de número 40 seja o salmo que revela o pior momento que Davi viveu, na questão de circunstâncias, de dificuldades, de provas, de dores, de crise. Davi ele sempre foi um homem forte, valente, corajoso. Você nunca vai ver Davi fugindo da briga, fugindo da luta. Mas quando você estuda nos pormenores do Salmo de número 40, você vai entender que ele está trazendo essa figura de linguagem para dizer: olha, como um boi que tem muita força, eu me encontro sem saber o que fazer, porque eu me atolei, eu cheguei em uma situação de destruição. Naquela época, irmãos, quando os bois fugiam dos seus donos, era comum eles correrem para lugares lamacentos. E pelo fato de ser um animal pesado, eles iam afundando, até se atolar. E como é um animal que tem muito peso, o boi, então ele ia afundando, até ficar totalmente submerso e morrer. E o boi, por mais que ele tenha força, lhe falta discernimento. Ele tem estrutura para carregar fardos, mas ele às vezes não tem discernimento para saber onde pisa. E Davi está dizendo isso. Eu já vivi tantas coisas, já carreguei tantos fardos pesadíssimos, mas o momento que eu estou vivendo, eu me encontro em um poço de destruição, em um atoleiro de lama. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes onde as pessoas elas estão afundando em areia movediça, e quanto mais as pessoas se mexem, mais afunda. Quanto mais as pessoas tentam sair, mais elas vão sendo submersas pelaquela situação. Davi está dizendo isso.
Davi está dizendo, eu estou em um poço de lama, e se eu tentar sair, pior fica. Se eu usar as minhas forças, pior fica. Se eu tentar fazer alguma coisa para resolver, parece que piora. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi muito isso. Eu querer fazer as coisas com a minha força e falar, agora vai, aí se afunda mais. Você vai, usa os seus recursos achando que agora vai melhorar, piora. Alguém já viveu isso? Você se mexe, afunda. Você tenta, afunda. E aí você fica pensando, meu Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. A Bíblia não diz para me esforçar. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer a minha parte. A gente está falando sobre princípios aqui nos cultos de quarta-feira. Nós aprendemos sobre o princípio do esforço. É uma verdade. Mas a mesma Bíblia que diz que você precisa se esforçar, é a Bíblia que também diz que há momento que a força não resolve. É a mesma Bíblia que diz que há momento que a sua capacidade não resolve, que a sua experiência não resolve. E aí surge a pergunta, o que fazer quando as nossas forças não resolvem? O que fazer quando a gente se sente submerso pelas circunstâncias e por mais que a gente tente, piora? O que fazer quando nos falta força? E Davi vai nos ensinar no Salmo de número 40, o que fazer. Diga assim, hoje, mais forte, hoje nós vamos aprender o que fazer quando nos falta força. Diga assim, o pastor vai começar a pregar agora. Por isso que quando Davi escreve o Salmo de número 40, dentro dessa perspectiva que eu compartilhei com vocês, ele vai começar dizendo assim, eu entendi que não adianta eu tentar com a minha força. Então ele vai tirar a palavra força, ele não vai focar na força do boi, e ele vai dizer assim, o que eu tenho que fazer é esperar com paciência no Senhor. Diga assim, o que eu preciso fazer é esperar com paciência no Senhor. Davi é um homem com muita força, mas aqui a sua força não resolve o problema. Ele não vai resolver o problema com a força. Davi, ele vai resolver o problema com a paciência. E ele começa dizendo, esperei com paciência no Senhor. Porque ele está dizendo, eu como um boi atolado com a cabecinha para fora, não tem mais o que fazer. A única coisa que me resta é esperar. Mas percebam, irmãos, que não é esperar por esperar. Não é esperar qualquer coisa. Não é esperar de qualquer pessoa. Porque tem gente que diz assim, eu tenho paciência. A pergunta não é só se tu tem paciência. A pergunta é se você tem a paciência no lugar certo. Porque Davi está dizendo, esperei com paciência no Senhor. Nas entrelinhas ele está dizendo assim, a situação é difícil, mas meu Deus pode. Nas entrelinhas ele está dizendo assim, eu não estou esperando por homens, eu estou esperando pelo Criador de todas as coisas. Nas entrelinhas Davi está dizendo, eu estou quase sucumbindo, mas a minha paciência, a minha esperança, eu estou posicionado no Senhor, o meu dono vai vir me socorrer. Às vezes as pessoas falam, eu estou esperando, e não é só esperando o quê, mas é esperando no quê. A palavra aqui é esperei no Senhor. Há uma diferença quem espera do Senhor, para aqueles que esperam no. O no é presença. O no é nele, permanência. Davi não está dizendo Deus está vindo. Ele falou Deus já está aqui e eu estou esperando nele. A minha paciência está no Senhor. Davi está como um boi dizendo eu esperei com paciência no Senhor. Agora presta atenção. Naquela época quando um boi fugia do seu dono, um animal pesado, de carga, forte, fugia do seu dono, eles se extraviavam nos lamaçais e ficavam atolados. O boi quando fugia, o dono sentia a ausência do seu boi, da sua propriedade, o dono ia atrás. Existiam duas formas do dono do boi encontrar o seu boi. Como? Através das pegadas e através dos barulhos. Eles chegavam olhando as pegadas, e eles identificavam qual era o lado que o boi tinha entrado, qual direção o boi tinha entrado. Mas chegava um momento, quando o lugar era lamacento, era um pântano, as pegadas sumiam. E aí, os donos do boi, eles tinham que inclinar os ouvidos, para tentar ouvir o berro do boi que estava atolado, o socorro, o barulho. Por isso que Davi diz, eu estou com lama até aqui, eu não posso fazer nada.
mas eu estou esperando com paciência no Senhor. Aí ele vai dizer assim: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. Por que o dono encontra o seu boi? Porque o boi estava com paciência esperando o resgate. Se o boi se desespera, ele afunda. Se o boi se desespera, ele não consegue. Se o boi perde totalmente a calma, é mais rápido a sua ruína. Davi, se colocando nessa situação, ele está dizendo: eu estou confiando, o meu dono vai vir me buscar, o meu dono não me abandonou, esse problema não vai me desesperar, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou buscando, já já ele vai inclinar os ouvidos e vai vir em direção ao meu socorro, ao meu grito. Irmão, a gente precisa entender um princípio, que o diabo ele pode paralisar as nossas mãos, paralisar os nossos pés, trazer imobilidade para muitas coisas da nossa vida, mas ele nunca vai poder travar a nossa boca, a nossa voz. O que tu carrega de mais poderoso não está nas suas mãos, não está nos seus pés, mas está na sua boca. A Bíblia diz: clame a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O poder que a gente carrega não está na força física, mas está no poder das palavras de Deus. Eu clamo por ti. Quando tu dobra o teu joelho e abre a tua boca, irmão, você pode só estar com a cabeça para fora dessa lama, os céus descem e te socorrem. É por isso que nas dificuldades, nas crises, nas adversidades, a primeira coisa que o diabo quer fazer é acabar com a nossa devoção. Ele diz: para de orar, para de clamar, para de buscar, para de adorar. Você lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Qual foi o incômodo dos endemoniados, dos fariseus endemoniados? Porque o povo estava clamando: hosana nas alturas, hosana nas alturas. O povo só estava clamando. A gente lê isso, a gente acha que é uma coisa simples, não é. O mundo espiritual tem raiva de um povo que clama. Está dando tudo errado na tua vida, mas tu está dobrando o joelho antes de dormir, dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Amanhã tu vai acordar com um monte de desafio, e o diabo está dizendo: ele não vai fazer isso. Aí antes de você fazer a primeira coisa do dia, sei lá, toma banho, escovar os dentes, você dobra o seu joelho na beiradinha da sua cama e diz: Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Os fariseus estavam dizendo para Jesus: manda o povo calar a boca, manda o povo parar de clamar. E Jesus disse: se o povo se calar, as pedras clamarão. Escute, irmão, eu quero profetizar que por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, o diabo não vai calar a tua voz. Irmã, quer um conselho? Volta a ligar aquele sonzinho na sua casa. Incomoda a vizinhança, mas não deixa de adorar a Jesus. Porque Davi está dizendo: a lama está até aqui. Eu sou uma pessoa que tem força, uma pessoa que tem experiência, mas eu não consigo fazer mais nada a não ser clamar. E a primeira coisa que aparece aqui é paciência. A paciência vai gerar clamor, porque só consegue clamar quem espera no Senhor. Quando tu espera no Senhor, você está clamando, você está orando, você está buscando. Não é esperar por esperar, é esperar fazendo algo. Eu estou orando, eu estou buscando. Tem gente que está aqui essa noite porque está esperando no Senhor. Tudo dizia para você não estar aqui essa noite, mas você está, porque você está esperando no Senhor. E Davi diz que ele se inclinou e ouviu. Agora aprenda o princípio: sempre como Deus ouve a oração do seu povo, Deus desce para socorrê-lo. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no Egito cativo 430 anos, diz a Bíblia que o povo clamou e Deus ouviu, Deus viu, Deus desceu e Deus libertou. A Bíblia diz que Bartimeu estava clamando, Jesus parou e mandou chamá-lo. Você percebe? Paulo e Silas estavam presos, começaram a orar, a clamar, Deus ouviu e abriu as portas do cárcere e eles foram libertos. Quando Deus ouve uma oração, quando Deus atenta os ouvidos, direciona os ouvidos para a oração da igreja, logo em seguida Deus há de intervir nessa situação. Davi, ele teve que usar não a sua força, mas ele usou a sua paciência. Paciência, irmão. Diga paciência. Espere com paciência no Senhor. Aquilo que a tua força não vai conseguir, a sua paciência vai conseguir fazer. Não se exploda, não se auto-sabote. Eu preguei isso domingo passado. Fique firme. Pastor, mas só está aqui, ó. Já está aqui. Deus vai chegar na hora certa. Naquela época, se o dono não corresse, o boi afundava totalmente.
Mas Deus, Ele vai chegar na hora certa. Você não vai morrer nessa situação. Eu estou pregando para alguém aqui, irmão? Eu estou esquentando aqui, mas eu quero que você entenda que você não pode perder a paciência. Espere com paciência no Senhor. Você já viu alguém esperar sem paciência? Imagine uma fila. Por exemplo, agora antes desse culto estava uma fila ali, sim ou não? Quem estava na fila, levanta a mão. Olha lá. Eu estava ali, eu estava te vendo. E vou te caguetar agora. Tem dois tipos de pessoas que esperam fila. Aquelas que só esperam e aquelas que têm paciência no Senhor. As que esperam é aquela que está olhando no relógio toda hora. É aquela que se estressa com tudo. É aquela que mais 5 minutos de atraso vai embora. Agora, quem espera com paciência é diferente. É a mesma fila. É a mesma dificuldade. Mas a pessoa sabe que uma hora ele entra. Uma hora a porta se abre. Uma hora vai acontecer. E geralmente quem só espera sai da fila. Mas quem espera com paciência vai ficando na vez, e a vez cada vez vai diminuindo, e ele vai chegando perto, ele vai chegando perto, ele vai chegando perto, ele vai chegando perto, e no final ele diz, valeu a pena esperar com paciência. Então não é só esperar por esperar. Tem gente que espera se desesperando. Agora tem gente que espera esperando no Senhor. Como você está esperando? Esperando todo mundo está. Agora como você está esperando? Então Davi está dizendo, ele se inclinou, ele ouviu o meu socorro, porque eu estava esperando com paciência nele. E diz a Bíblia, Davi no versículo de número 2, ele diz assim, e ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Presta atenção, boi é um animal pequeno ou um animal grande? Grande. Naquela época, quando um boi caía em um atoleiro de lama, a sentença já era a morte. Muitas vezes se sacrificava o boi ali mesmo, porque o peso dele, mais atolado na lama, era impossível aquelas pessoas tirarem o boi dali. Então tinha que ser um milagre. Davi está dizendo, a situação que eu estou passando, só Deus pode me tirar. Eu estou esperando com paciência, presta atenção. Paciência, oração, aproximação, e agora começa a intervenção. Ele disse, e ele me tirou. O ele aqui é no plural, ele me tirou. Aquilo que era impossível para homens é possível para Deus. Aquilo que as pessoas estavam dizendo, acabou, ele estendeu as mãos e ele me tirou de um lamaçal de destruição e de um atoleiro de lama. Davi é forte, irmão. Davi é guerreiro. Mas Davi é homem. Homem passa por crise. Homem enfrenta dificuldade. Não é só porque você tem uma história de vitória, não significa que um dia você não chega no seu limite. Não é só porque a tua vida é uma vida de lutas e conquistas que vai chegar um momento que você não vai se sentir sufocado pelas tensões e pressões da vida. Por isso que o Salmo de número 40 é um salmo que não é de guerra. É um salmo de dependência. Davi escreveu a maioria dos seus salmos de guerra. O Salmo de número 40 é um salmo de dependência. Ele está dizendo, eu larguei as armas, eu larguei o escudo, eu larguei a minha experiência, eu larguei os meus recursos. O que eu estou vivendo não tem como passar, a não ser pela intervenção dele. Então esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, e me tirou do lamaçal de destruição. Me tirou do lamaçal de destruição. Agora presta atenção. Quando Davi é tirado dessa situação, a Bíblia diz, ele me pôs sobre uma rocha. Coloca o versículo aqui no telão, por favor. Repita comigo. Ele me pôs sobre uma rocha. Ele me tirou de um poço de destruição, vírgula, de um atoleiro de lama, ponto e vírgula, pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha para mim. A Bíblia não diz que Deus tirou Davi do lamaçal e levou para a praia. A Bíblia não diz que Deus tirou Davi do lamaçal e levou para o monte. Imagine um cenário de lama onde você pisa, afunda. Deus está socorrendo Davi como um boi, tirando um homem pesado, um homem com história, um homem com força, com vigor da situação e levantando Davi. Agora o mais importante do que tirar é saber aonde vai pôr. Porque se tu pega uma pessoa em um momento onde tem lama, onde tem areia movediça, tu segura ela e levanta ela, se tu colocar ela no mesmo lugar, ela afunda. Presta atenção que aparece a palavra rocha, e a palavra rocha está no singular, não está no plural. Lama, destruição, socorro, oração, paciência, intervenção.
aparece a rocha. Quando Davi, como um boi, entrou naquela situação, a rocha já estava ali. O problema é que Davi pisou no lugar errado, se firmou no lugar errado, se estruturou no lugar errado. O que Deus está fazendo? Está pegando Davi do lugar errado que ele pisou e colocando no lugar certo que ele deveria pisar sempre. A rocha é Jesus. Toda situação difícil da nossa vida, a rocha sempre está por perto. O problema é que a gente não discerne isso. A gente vai na nossa força e passa do lado da rocha. A gente tenta resolver do nosso jeito e passa do lado da rocha. E aí a gente dá cabeçada, a gente dá trabalho para Deus. E aqui para nós, irmão, se tem um povo que dá trabalho para Deus, é crente. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos anjos, não é isso? Para que nos livre, não permita que a gente venha tropeçar em nenhuma pedra. Está na Bíblia. Imagina o teu anjo da guarda, irmão, olho roxo, todo enfaixado. Só coloca o teu anjo em BO, toda hora tem que correr atrás para te salvar de algum BO. A rocha está ali, não está longe. A Bíblia diz que Deus pegou Davi e colocou ele firmado sobre a rocha. Paciência, oração, aproximação, intervenção, posição. Da lama para a rocha, de baixo para cima. De afundar agora para ser estabelecido. Irmão, tu não está entendendo essa mensagem ainda? O que Deus está falando para você? Que você pode ter perdido a força, ou a sua força não está servindo para nada. A tua paciência de clamar, a tua paciência de acreditar, a tua paciência de esperar o Senhor, vai te colocar em uma posição de firmeza nele. Quem se desespera morre, mas quem espera volta para a rocha. Quem se desespera afunda, mas quem espera vai ficar de pé sobre a rocha. A rocha sempre está por perto. Quando o povo de Israel estava andando no deserto, a Bíblia diz que uma pedra, uma rocha, os acompanhava. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú no deserto de Berseba, diz a Bíblia que ele achou uma rocha, uma pedra, e deitou sobre essa pedra, e ele teve sonhos, e sonhos de Deus. Irmão, o homem está em fuga, o homem está no deserto. Quem consegue sonhar? Você devendo aí o carinho das Casas Bahia, tu já perde o sono. O homem está fugindo, e ele achou uma rocha, e diz a Bíblia que ele fez de travesseiro. Às vezes eu leio essas coisas na Bíblia, eu falo, Deus está de brincadeira. Mas por que está escrito? Porque ele está colocando a sua cabeça, seus pensamentos sobre quem é a rocha? Se você aprender a descansar em Deus, até no deserto tu vai sonhar. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Se a gente aprender a descansar, em esperar em Deus, colocar a nossa cabeça no colinho de Jesus, ficar sossegadinho ali, pode estar vivendo no meio da guerra, irmão, mas Deus vai te dar sonhos, revelações, direções. Quem está sobre a rocha não se desespera. Tem gente que acha assim, eu vou comprar um colchão castor, uma cama king size para dormir melhor. Não, irmão, o sono verdadeiro você encontra dormindo sobre a rocha. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quer dormir bem? Durma sobre a rocha. Porque Jesus disse que sabe é o homem que constrói a sua casa sobre... E vindo a chuva, vindo o vento, ou se levantando os rios, e vir contra a casa de uma forma violenta, essa casa não vai cair, porque o alicerce dela está sobre a rocha. Moisés disse para Deus, Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. O povo lá embaixo é muito atribulado, eu preciso de muita unção para liderar esse povo. Aí Deus disse, Moisés, tu quer ver a minha face, tu quer ver a minha glória? Quero, Deus, o que é que eu faço? Então, venha para a fenda da rocha. Você está entendendo isso, irmão? Sempre quando a situação aperta, quem está lá perto? O doutor Rocha. O doutor Rocha. Jesus é a rocha inabalável. Porque não basta somente Deus te tirar dessa situação. O que Deus quer fazer é te colocar em uma situação para que você fique inabalável. Porque se não tiver rocha, você vai de lama a lama, de poço a poço. Então o texto aqui não é somente sobre o que Deus está fazendo e na questão de tirar. O texto é claro em dizer que a preocupação de Deus aqui é saber aonde vai pôr agora. Porque se tu pega um boi
Sidney, e tira do lamaçal e coloca de novo no lamaçal, ele afunda, sim ou não? Deus está dizendo, eu estou tirando essa situação, mas eu estou te colocando num lugar firme, para que você tenha estabilidade, porque a tua vida não é de lama a lama, não é de destruição a destruição, a tua vida é de glória em glória, de fé em fé. Levante sua mão, vamos adorar a Deus um pouquinho. Se você está recebendo essa palavra, irmão, declare essa canção com a gente, vai. Se você está recebendo essa palavra, declare isso. Em teus braços é o O doutor Rocha está aqui, aleluia, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Aprenda a descansar nele. Em teus braços é o meu descanso. Aprenda a descansar nele. Em teus braços é o meu descanso. Só igreja, vai. Em teus... Esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele me tirou de um lamaçal de destruição e me colocou sobre a rocha. Agora eu não estou mais em um lugar onde os meus pés escorregam. Agora eu não estou sobre um lugar onde eu afundo. Eu estou sobre um lugar onde me dá estabilidade e firmeza. Nos momentos de maior desespero, nós precisamos aprender a descansar, a esperar na rocha. Diz a Bíblia que os discípulos, quando estavam com Jesus na última ceia, na última, foi o pior momento entre eles. Traição de Judas, Pedro com a influência do diabo, uma conversa de morte, Jesus vai embora. Foi o pior culto, irmão. De 3 anos e meio foi a pior reunião. Aquilo que a gente chama de santa ceia, para eles não tinha nada de santo. Foi o pior momento. Jesus teve que falar, João 14, não se turbe o vosso coração no momento da ceia. O povo estava atribulado. Mas a Bíblia diz que naquele ambiente tumultuoso, Jesus dizendo, alguém vai me trair essa noite. Irmão, pensa o clima. Pensa o clima, Jesus falando no meio daquele 12 homens sentados na mesa, dizendo assim, olha, hoje eu vou partir, hoje eu vou direto para a cruz, aquilo que eu vos tenho falado vai começar a partir de hoje, o Filho do Homem será entregue, vai ser maltratado, vai ser cuspido, vai ser açoitado, vocês me abandonarão, mas depois de 3 dias, no domingo, vocês me verão de novo. E tem mais, tem um que está aqui comendo do meu bocado, que vai me trair. Aí diz a Bíblia, não sou eu, está na Bíblia, que aquele que estava reclinado, com a cabeça no peito de Jesus, perguntou, mestre, quem será o traidor? Irmão, Pedro está dizendo, ninguém vai te trair, ninguém vai te abandonar, eu vou até o final contigo. Tomé está com uma incredulidade, está todo mundo apavorado, mas a Bíblia diz que João estava reclinado sobre quem? Sobre o peito sobre a rocha. Pessoas estavam indo embora, pessoas estavam traindo Jesus, uma confusão danada, mas João está aqui, Jesus, com uma calma. Quem vai te trair, Jesus? Aí a pergunta é, por que está tão calmo, João? Porque de todo João, o que menos se desespera? Porque ele está deitado na rocha. Ele está apoiado na rocha. Ah, irmão, se você tiver
sobre a rocha. Pode ter traição, pode ter frustração, pode ter abandono, pode ter decepção. Você não vai se desesperar, porque você vai ouvir as batidas do peito de Jesus. Calmo, calmo, como sempre Ele é, dizendo: vai ficar tudo bem. Ao terceiro dia eu volto e arrumo essa bagunça. Ao terceiro dia vocês me encontrarão de novo. Ao terceiro dia tudo vai voltar como antes. Mas qual é o segredo? Está sobre a rocha. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa noite você não vai dormir no seu travesseiro, você vai dormir sobre a rocha. E você não vai acordar com dor nas costas, você vai acordar com uma paz de alma, porque o Dr. Rocha está aqui. O Dr. Rocha está aqui. Aleluia. Aleluia, a rocha inabalável está aqui. Ele se curvou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Agora presta atenção, irmão, nisso aqui que é poderoso demais. Davi está dizendo: Ele me tirou do lamaçal, me tirou do atoleiro, colocou meus pés sobre a rocha. E diz o texto: firmou-me no lugar seguro, firmou os meus pés sobre a rocha. Porque aparece a palavra firmou-me. Quem aqui já pisou em um lugar em falso, em um buraco? Quem aqui já pisou? Quando você passa pelo mesmo lugar que você se machucou, como é que você pisa? Você pisa da mesma forma que você pisou a primeira vez? Você pisa com receio, sim ou não? Se você passa por aquele lugar, você anda que nem um pavão de Jesus, né? Porque você já foi ferido ali, já foi machucado ali, tem receio. Então, para tu pegar segurança, tu vai aos poucos. Aonde o boi afundou? Na lama, naquele ambiente. Qual é o ambiente que Deus está levantando o boi? No mesmo ambiente de lama, ele não transladou, é o mesmo ambiente, é a mesma situação. Aí colocou o boi sobre uma rocha. O que é que Davi está dizendo? Cara, eu estou meio receoso. Será que eu vou conseguir caminhar no meio de tudo isso? Será que mesmo Deus intervindo vai dar certo? Aí ele diz assim: e Deus firmou os meus passos sobre a rocha. É como Deus dizendo assim: pisa, meu irmão, pisa. Pisa que agora não tem mais dor. Pisa que agora você não vai afundar, não tem mais decepção. Vai dar certo dessa vez. Não tem mais receio, não tem mais medo. Vai dar certo dessa vez. Então não é só estar, mas é se firmar. Tem muita gente que diz: eu estou, e o primeiro vento cai de novo para a lama, porque está receoso, está achando que Deus não é suficiente. Tem gente que primeiro ele fica ali dizendo: Deus, se tu não conseguir, eu faço. Irmão, fé não é depender de nós, é depender dele. Isso é fé, é dizer que ele pode fazer o que eu não posso fazer. A razão é aquilo que eu posso fazer, a fé é aquilo que só Deus pode fazer. Então, se Ele já colocou você neste lugar de segurança, pisa, irmão, pisa. Vai de novo, pastor, mas é o mesmo ambiente, é o mesmo trabalho, é a mesma rua, é a mesma casa, é o mesmo ano. O que tem? Mas agora você está sobre a rocha, vai ser diferente. Para de andar como um pavão, pisa, meu irmão, vai para cima. Deixe de firmar os teus pés na rocha inabalável. Porque senão a gente vai ficar toda hora na lama, na destruição. E ele firmou os meus pés sobre a rocha. Agora presta atenção. O boi, ele está sujo ou está limpo? Sujo ou está limpo? Quando o boi se atole, você tira um animal do atoleiro de lama, como ele vem? A Bíblia diz que Deus lavou o boi. A Bíblia diz que Davi tomou um banho. A Bíblia diz que Deus colocou ele sobre a... Quem é rocha? Quem é rocha? Agora os religiosos vão pirar. Depois escreve lá no meu Instagram. Os religiosos vão pirar. Deus primeiro dá banho para depois colocar Davi sobre a rocha. Davi está sujo, sim ou não? Porque Deus coloca ele sobre a rocha, que é Jesus mesmo sujo. Mesmo Davi estando sujo de lama. Lama simboliza pecado, irmão. Lama simboliza coisa que desagrada a Deus. Porque para Deus é assim. Você está morrendo. Você está precisando de graça, precisando de perdão, precisando de misericórdia. Primeiro Ele te traz para um lugar seguro da presença dEle. Ele te coloca de pé sobre a rocha. Ele pega aquela mulher que ia morrer apedrejada, restaura, restitui, traz para perto e diz: agora vai, não peques mais. O problema é que a gente acha que só fica na rocha quem está limpo. A gente acha que só Deus trabalha para aqueles que estão totalmente limpinhos. Tem gente que está aqui essa noite dizendo assim: mas eu estou tão sujo, será que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Se você esperar no Senhor, se você não deixar de clamar, se você tiver um coração quebrantado e arrependido, Ele te traz para a rocha. Depois Ele te dá um banho e diz: filho, vamos para casa novamente. Davi está dizendo: Ele me colocou sobre a rocha, mesmo eu estando nessa situação lamentável.
e me firmou. Agora, a Bíblia vai dizer que, logo depois, no verso número 3, põe aqui na tela, no verso número 3, ele já está sobre a rocha, já está com o pé firmado na rocha, e diz no versículo 3, vamos ler junto, 1, 2, 3, vamos lá. Escuta, o verso de número 1, Davi abre a boca para dizer: socorro, socorro, eu estou atolado. No verso número 2, Deus vem, socorre e coloca ele sobre a rocha. No verso número 3, ele vai dizer: ele mudou o meu cântico. Ele mudou o meu cântico, ele colocou um novo cântico na minha boca. Por quê? Porque antes era só lamento, antes era só murmuração, antes era Deus, 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 Deus. Mas agora sobre a rocha. Aleluia. Grande é o Senhor, manda aí, grande é o Senhor. Antes da rocha tem misericórdia, me ajuda. Agora na rocha, ele vai declarar: grande é o Senhor, vai. Queremos o teu nome. É um novo cântico, vai. Só quem está na rocha declara isso. Fica de pé, vai lá. Abre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Segura. Põe o versículo de novo aí, para a gente terminar. Segura. Não acabou aí. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Então ele está na rocha, agora ele tem uma expressão de adoração diferente. Deus não só está mudando a geografia, Deus está mudando a essência de adoração. Olha o que ele vai dizer: muitos verão isso e temerão e confiarão. Eu preciso de alguém aqui rapidinho. Cadê? Vem cá, Osés, corre aqui. Osés vai fazer o papel do boi, né? Até parece, aleluia. Obrigado. Naquela época, quando as pessoas sabiam que um boi se extraviou e foi para os lugares lamacentos, as pessoas sabiam que era impossível esse boi voltar com vida. Vai lá, boi, vai até a ponta lá, não vai se jogar não, fica aí. As pessoas aqui estão dizendo: cara, já era, desiste. O dono está preocupado: cara, cadê meu boi, cadê? Se extraviou, esquece. Mas a Bíblia diz que ele foi atrás. E as pessoas ficaram lá dizendo: rapaz, é perda de tempo. E aqui no meio do lamaçal, o boi está esperando com paciência, está clamando. O dono vem, tira, coloca sobre a rocha, cuida, firma os passos. E agora no verso final ele está voltando. Quando volta, as pessoas que disseram que é impossível estão vendo isso. Por isso que Davi vai dizer assim: muitos verão isso. Verão o quê? O boi de volta. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Porque as pessoas vão ver, vão dizer assim: mas como ela conseguiu? Como ele conseguiu? É onde começa a nascer o temor e a confiança no Senhor. Porque nada é sobre nós, mas tudo é sobre Ele. Diga assim: o boi voltou. Vamos aplaudir a Jesus.